sangue, pedras, fé cega e um massacre que o Brasil tentou apagar da história. Estamos em 1838, no meio do sertão de Pernambuco, onde o sol rachava a terra, a fome matava crianças e o povo não tinha mais nada a não ser a fé. Foi exatamente aí que ele apareceu. Um homem simples, sem título, sem farda, sem riqueza, mas com uma história que fez centenas de sertanejos largarem tudo que tinham para segui-lo até o fim. Ele dizia que tinha encontrado duas pedras no meio do sertão, pedras sagradas, encantadas, e que dentro delas dormia um rei poderoso, esperando o momento certo para ressurgir e transformar aquela terra seca num paraíso. Prometia que os animais mortos voltariam à vida, que a chuva voltaria a cair, que os pobres se tornariam reis. O povo acreditou. Mas para acordar esse rei, era preciso pagar um preço, e esse preço era o mais perturbador que você pode imaginar. O que aconteceu naquelas pedras nos dias seguintes é uma das cenas mais chocantes, mais tristes e mais esquecidas de toda a história brasileira. Uma história que não está nos livros didáticos, que não é ensinada nas escolas, que foi enterrada junto com as vítimas no meio do sertão. Mas hoje, ela vai ser contada. Eu vou te mostrar quem foi esse homem, o que ele fez, por que o povo seguiu, e como tudo terminou num banho de sangue que chocou até os mais durões do sertão. Fica até o final, porque essa história vai te marcar. Para entender o que aconteceu nas Pedras Bonitas, você precisa primeiro entender o lugar e o tempo, porque sem isso, você vai achar que essa história é sobre loucura, mas não é. É sobre desespero. Estamos no ano de 1836, quase na divisa de Pernambuco com o Piauí, numa região que hoje corresponde ao município de São José do Belmonte, um pedaço de terra que parecia ter sido esquecido por Deus e pelo imperador. O sertão nordestino da primeira metade do século XIX era um lugar onde a vida dependia de três coisas: a chuva, o latifundiário e a fé. E as três costumavam trair o sertanejo na hora que ele mais precisava. A seca era implacável. Não era uma seca de meses. Era uma seca de anos. De ciclos. O sol nascia vermelho, o chão rasgava em pedaços, e os animais morriam de pé, com os olhos virados para o céu, como se pedissem explicação. Crianças com a barriga inchada de fome. Mães que não tinham leite para dar. Homens que saíam de casa de madrugada para não ver a família chorrando de dor. A escravidão existia. O coronelismo existia. A justiça era o que o homem mais rico da região decidia que era. O sertanejo pobre não tinha voz, não tinha terra, não tinha futuro. Quando ele morria, ninguém escrevia seu nome em nenhum lugar. E foi nesse cenário que a fé se tornou a única moeda que o povo pobre realmente possuía. A religiosidade do sertão não era a mesma que vinha dos livros e das igrejas de pedra das cidades. Era uma fé misturada com medo, com esperança, com a cultura dos antepassados, com as histórias que os avós contavam à beira do fogo. Uma fé que acreditava em milagres reais, em santos que apareciam nas estradas, em rezadeiras que curavam doenças que o doutor não conseguia nem pronunciar. E havia uma crença específica que tinha atravessado o Atlântico junto com os colonizadores portugueses e fincado raízes fundas no coração do sertanejo. Uma crença chamada sebastianismo. Dom Sebastião era o rei de Portugal que tinha desaparecido em 1578 durante a Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. Tinha apenas 24 anos. Desapareceu no meio do combate e o corpo nunca foi encontrado. E na imaginação popular portuguesa, aquele jovem rei não tinha morrido. Tinha apenas adormecido. Estava esperando. E um dia voltaria para salvar os pobres, os humildes, os esquecidos. Essa crença chegou ao Brasil e se misturou com o sofrimento do povo nordestino de uma... Ninguém sabe ao certo de onde João Ferreira veio. Os registros históricos são escassos, fragmentados, cheios de lacunas. O que se sabe é que ele era um homem do povo, sem instrução formal, sem posses, sem nenhuma das coisas que o mundo costuma usar para medir o valor de uma pessoa. Mas João Ferreira tinha algo que valia mais do que tudo isso no sertão de 1836. Ele tinha uma voz, e sabia usá-la. A história começa quando João Ferreira afirma ter tido uma visão. Segundo ele próprio contava, certa noite ele foi guiado por uma luz até dois enormes blocos de granito que se erguiam do chão do sertão como gigantes adormecidos. As pedras eram reais.
Existem até hoje, na região de São José do Belmonte, e impressionam pela imponência. São formações naturais de rocha que chegam a dezenas de metros de altura, isoladas no meio da caatinga, como se tivessem sido colocadas ali por alguma força, além da compreensão humana. João Ferreira dizia que aquelas pedras eram a porta de entrada para um reino encantado, que dentro delas, dormindo num sono mágico, estava Dom Sebastião. O rei dormia com seu exército inteiro, cavalos encantados, soldados encantados, tesouros encantados, tudo esperando o momento da libertação. E quem libertasse Dom Sebastião seria recompensado além de qualquer sonho. A terra seca viraria um jardim. Os animais mortos ressuscitariam. Os pobres receberiam terras, ouro, fartura. A seca acabaria para sempre. O sertão seria transformado num paraíso na terra. Para o povo que vivia aquela realidade de secas, fome e opressão, cada palavra que João Ferreira falava era como água num deserto. Pessoas começaram a aparecer. Primeiro os vizinhos, depois pessoas de outras fazendas, depois de outros municípios. A notícia corria de boca em boca, de fogueira em fogueira, pelo sertão imenso. João Ferreira construiu uma comunidade ao redor das pedras. As pessoas largaram suas casas, suas poucas posses, suas roças minguadas e foram viver nas proximidades das Pedras Bonitas. Montaram um arraial primitivo. Construíram choças de palha. Criavam animais. Rezavam. Esperavam. Mas João Ferreira não era apenas um profeta de esperanças. Com o tempo, seus sermões foram tomando um rumo diferente, mais intenso, mais urgente. Ele dizia que o encantamento de Dom Sebastião tinha um custo, que o rei precisava de um sinal para despertar, e esse sinal precisava ser dado pelo próprio povo que queria ser salvo. No começo pediu jejuns. O povo jejuava. Pediu danças rituais que duravam a noite inteira. O povo dançava. Pediu que as pessoas se banhassem nas pedras, que rezassem em volta delas, que dormissem ao relento para se aproximar do sagrado. Tudo era feito com fervor absoluto. A comunidade funcionava numa espécie de êxtase coletivo permanente. As pessoas dormiam pouco, comiam pouco, rezavam muito. O estado de exaltação espiritual constante criava uma espécie de realidade paralela dentro do arraial. Quem chegava de fora percebia algo estranho no ar. Uma intensidade que assustava e ao mesmo tempo fascinava. João Ferreira controlava tudo. Dizia quem podia ficar, quem devia ir embora, quem estava puro o suficiente para participar dos rituais. Tinha criado uma hierarquia dentro da comunidade, com seguidores mais próximos que recebiam privilégios e eram chamados a ajudar nos rituais mais sagrados. E então chegou o dia em que João Ferreira anunciou a revelação final. O encantamento de Dom Sebastião não poderia ser quebrado apenas com jejum e oração. Era preciso algo mais, algo que provasse ao rei adormecido que o povo estava realmente disposto a tudo, algo que só os verdadeiramente fiéis seriam capazes de oferecer. Era preciso sangue. Primeiro, o sangue dos animais. Bodes, galinhas, porcos eram sacrificados em volta das pedras, com o sangue derramado sobre a rocha. João Ferreira dizia que as pedras estavam bebendo o sangue, que Dom Sebastião estava se agitando lá dentro, que o despertar estava próximo. O povo via, acreditava, queria mais. E João Ferreira estava pronto para dar mais. O que ele anunciou em seguida é o que transformou Pedra Bonita de uma história de fé desesperada numa das páginas mais sombrias da história brasileira. E é o que vamos ver no próximo capítulo. Há um momento em toda a tragédia coletiva em que existe uma última chance de o caminho mudar. Um instante em que bastaria uma voz diferente, uma dúvida levantada, um passo para trás. Na história de Pedra Bonita, esse momento veio e passou. E o que aconteceu depois é impossível de ler sem sentir o estômago apertar. João Ferreira havia convencido sua comunidade de que o sangue de animais não era suficiente para despertar Dom Sebastião. O rei encantado, segundo ele, precisava de um sacrifício mais poderoso, mais sagrado, mais puro. Precisava do sangue humano. A lógica que ele usava era perversa na sua simplicidade. Dizia que quem morresse para despertar o rei não estaria morrendo de verdade. Estaria apenas passando para um outro lado, onde esperaria a chegada de todos os outros depois do despertar.
que o sacrifício era na verdade um privilégio, uma honra, a prova máxima de fé. E aqui está a parte mais perturbadora de tudo: o povo não foi obrigado. As pessoas se ofereceram. Isso é o que faz de Pedra Bonita uma história que vai além do crime ou da violência comum. É uma história sobre o que o desespero humano é capaz de fazer com a mente e com o coração de pessoas boas. Porque aqueles sertanejos não eram monstros. Eram pais e mães, filhos e filhas, que tinham vivido tanto sofrimento, que tinham visto tanta dor sem sentido, que a ideia de morrer por uma causa maior, de ser o instrumento da salvação do seu povo, soava como a coisa mais nobre que podiam fazer. Os primeiros a morrer foram crianças. As mães as trouxeram, voluntariamente, com a crença absoluta de que seus filhos estavam indo para um lugar melhor, e que em breve elas próprias os seguiriam, e que todos seriam reunidos num mundo sem seca, sem fome, sem sofrimento. Os corpos eram atirados de cima das pedras. O sangue escorria pela rocha. João Ferreira e seus auxiliares proclamavam que Dom Sebastião estava acordando, que as pedras estavam tremendo, que o paraíso estava prestes a se abrir. Mais pessoas se aproximavam. Queriam fazer parte. Sentiam que estava chegando a hora. O frenesi coletivo havia atingido um ponto onde a razão individual simplesmente não funcionava mais. Era como se cada pessoa tivesse entrado num sonho compartilhado do qual não conseguia mais sair. Homens, mulheres, idosos, cada um acreditando que seu sacrifício seria o último necessário, que depois de sua morte o rei despertaria e tudo se cumpriria. E quando o rei não despertava, João Ferreira dizia que era preciso mais, que o sangue ainda não era suficiente, que a fé precisava ser provada mais uma vez. Durante dias, o massacre continuou. Os números exatos nunca foram confirmados com precisão, porque muitos corpos foram jogados dentro de cisternas e buracos e nunca foram encontrados. As estimativas históricas falam em pelo menos 300 pessoas mortas, podendo chegar a muito mais. 300 pessoas que foram para aquelas pedras acreditando que iam ser salvas e que foram sacrificadas no nome de uma promessa impossível. Havia um círculo interno de seguidores que ajudavam João Ferreira a realizar os sacrifícios. Alguns historiadores acreditam que esses homens tinham consciência de que tudo era uma manipulação e participavam por poder, por fanatismo extremo, ou por uma combinação das duas coisas. Outros acreditam que o próprio João Ferreira havia mergulhado tão fundo no próprio delírio que realmente acreditava no que fazia. A verdade é que nunca saberemos ao certo o que passava na cabeça de João Ferreira. O que sabemos é o resultado. 300 vidas ou mais, mães, filhos, famílias inteiras, enterradas no sertão, longe de qualquer registro, longe de qualquer justiça. Mas o sertão não guarda silêncio para sempre. Alguém, em algum momento, conseguiu sair do arraial e foi buscar ajuda. E foi aí que o mundo de João Ferreira começou a desmoronar. A notícia chegou ao conhecimento das autoridades de São José do Belmonte de forma fragmentada, confusa, quase inacreditável. Quem trouxe o relato era um homem chamado Manuel Cipriano Ferreira, cunhado de João Ferreira, que havia conseguido fugir do arraial horrorizado com o que via. Ele descreveu cenas que os ouvintes custavam a acreditar. Corpos amontoados. Crianças mortas. Uma multidão em transe rezando ao redor de pedras ensanguentadas. Um homem proclamando ser o mensageiro de um rei encantado e sendo obedecido como se fosse Deus. O subdelegado da região, um homem chamado Manuel Pereira da Silva, reuniu um grupo de homens armados e marchou em direção às Pedras Bonitas. Não era um exército. Era um grupo de civis e policiais improvisados, mas estavam armados e determinados. Quando chegaram ao arraial, encontraram um cenário que nenhum deles jamais esqueceria. As Pedras Bonitas estavam cobertas de sangue seco. O cheiro de morte impregnava o ar. Ao redor, centenas de pessoas ainda estavam em estado de êxtase religioso, dançando, rezando, esperando o momento do despertar. Algumas mal pareciam notar a chegada dos homens armados. Estavam num estado que hoje chamaríamos de dissociação coletiva, uma ruptura com a realidade tão profunda que o mundo externo simplesmente não penetrava mais. João Ferreira percebeu que os homens armados representavam o fim. E, segundo os relatos da época, não tentou fugir. Enfrentou os policiais com uma faca.
gritando que Dom Sebastião iria protegê-lo, que as balas não podiam atingi-lo, que era imortal. Ele não era. João Ferreira foi morto no confronto. Alguns de seus auxiliares mais próximos também foram mortos ou capturados. A comunidade, sem sua voz central, começou a se dissolver como névoa ao sol. Pessoas que haviam estado em transe por dias começaram a despertar para o horror do que tinha acontecido ao redor delas. Imagine esse despertar. Estar num estado de fé absoluta, de certeza absoluta, e de repente se ver rodeado de corpos, de sangue, de pessoas mortas que você amava, e perceber que o paraíso não veio, que o rei não despertou, que tudo aquilo foi real e irreversível. Os relatos de sobreviventes descrevem cenas de choro incontrolável, de pessoas que simplesmente sentavam no chão e não conseguiam mais se mover, de mães que procuravam os filhos que elas próprias tinham entregado para o sacrifício. As autoridades prenderam quem puderam. Dezenas de pessoas foram levadas para São José do Belmonte e depois para Recife para julgamento. Os processos que se seguiram foram tumultuados, com testemunhos contraditórios, com réus que ora assumiam tudo com fervor, ora afirmavam ter sido manipulados, ora simplesmente ficavam em silêncio. O governo imperial tratou o caso com a velocidade e eficiência que costumava reservar para as coisas que queria que o mundo esquecesse rapidamente. Os julgamentos foram concluídos sem grande alarde público. Algumas condenações foram aplicadas, mas a maioria dos sobreviventes foi simplesmente dispersada pelo sertão, levando consigo a memória daqueles dias como uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. O local das Pedras Bonitas foi limpo. Os corpos foram retirados e enterrados em valas. As pedras foram lavadas pela chuva que, com uma ironia cruel, voltou a cair pouco depois do massacre. E então o silêncio caiu. Pesado. Deliberado. O Brasil do século XIX não queria essa história. Não queria falar sobre o que o desespero do povo pobre podia fazer. Não queria examinar as condições que tinham criado aquele caldeirão humano. Mas a história de Pedra Bonita não terminou ali. Porque 12 anos depois, nas mesmas pedras, tudo aconteceu de novo. Há algo na natureza humana que nos faz acreditar que o pior não pode acontecer duas vezes no mesmo lugar. Que o horror deixa uma marca tão funda que funciona como uma vacina contra si mesmo. Que as pessoas aprendem. A história de Pedra Bonita prova que isso nem sempre é verdade. 12 anos após o massacre de 1838, um novo personagem apareceu nas imediações das Pedras Bonitas. Seu nome era Agostinho José Pereira, mas o povo o chamava de Monge João Maria. Era um homem de aparência imponente, com cabelos e barba longos, que andava pelo sertão descalço e pregava uma mensagem de penitência e salvação. Agostinho não era exatamente um charlatão. Era um homem genuinamente religioso, com uma presença carismática impressionante. Mas ele chegou ao sertão num momento em que a memória de João Ferreira ainda estava viva nos corações de muitas pessoas, e as condições que tinham gerado Pedra Bonita, a seca, a pobreza, a opressão, estavam exatamente as mesmas. Diferente de João Ferreira, Agostinho não pregava sacrifícios de sangue. Seu movimento era mais próximo de um catolicismo popular intenso, com penitências físicas, jejuns prolongados e uma visão apocalíptica do mundo. Mas o núcleo emocional era o mesmo, um povo desesperado encontrando num homem carismático a promessa de que Deus não os havia esquecido. As autoridades, ainda traumatizadas pelo que havia acontecido 12 anos antes, trataram Agostinho com desconfiança imediata. Foi preso, interrogado, solto, vigiado. Tentaram expulsá-lo da região várias vezes, mas o povo protegia o monge. Escondiam-no em suas casas, avisavam quando as autoridades se aproximavam, faziam o que fosse necessário para mantê-lo por perto. Por quê? Porque pessoas que tinham visto ou ouvido sobre o horror de 1838 ainda seguiam um homem que pregava nas mesmas pedras. Porque as pedras não eram o problema. O problema era o sertão. Era a fome que continuava. Era a seca que voltava. Era o filho que morria de diarreia porque não havia médico a 500 quilômetros. Era a fazenda do coronel que engolia a terra dos pequenos agricultores ano após ano. Era a sensação de ser invisível para o próprio país onde você havia nascido. Agostinho Pereira foi eventualmente capturado pelas autoridades e passou anos preso. Sem ele o movimento se dispersou.
Mas a semente havia sido plantada. E ela cresceria de formas que ninguém podia prever, porque o sebastianismo, o messianismo sertanejo, a fé intensa do povo nordestino não ia desaparecer com uma prisão ou com um massacre. Ia ressurgir. Em Canudos, onde Antônio Conselheiro reuniria 30.000 pessoas e seria destruído pelo exército brasileiro em 1897. Em Juazeiro, onde Padre Cícero construiria um império de fé que existe até hoje. Em cada canto do sertão onde um rezador aparecia prometendo milagres e encontrava ouvidos dispostos a acreditar. Pedra Bonita não foi uma aberração. Foi um sintoma, um grito de dor de um povo que o Brasil havia decidido ignorar. E os ecos desse grito ressoaram pelo sertão por décadas, moldando a história do Nordeste de formas que os livros de história oficial raramente param para examinar. Mas há ainda uma camada dessa história que quase ninguém conhece. A história das vítimas. Dos rostos por trás dos números. Das pessoas reais que foram para aquelas pedras com esperança no coração. A história oficial de Pedra Bonita costuma ser contada a partir de João Ferreira, o fanático, o manipulador, o homem que convenceu centenas de pessoas a morrerem. E essa perspectiva faz sentido, porque João Ferreira é o elemento mais compreensível da tragédia, o vilão que podemos identificar e condenar. Mas e as vítimas? Quem eram essas 300 pessoas, ou mais, que foram para as pedras e não voltaram? Os registros são precários. O sertão do século XIX não documentava a vida dos pobres. Eles nasciam, sofriam e morriam sem deixar rastros em papel. Mas algumas histórias sobreviveram, transmitidas oralmente de geração em geração, colhidas por pesquisadores que foram à região décadas depois e ouviram os descendentes dos sobreviventes. Havia uma mulher chamada Francisca, que tinha perdido 2 filhos para a seca no ano anterior ao massacre. Os meninos tinham 4 e 6 anos. Quando João Ferreira começou a pregar, ela foi uma das primeiras a se aproximar, não porque era louca ou ignorante, mas porque a dor de ter enterrado 2 filhos num chão seco é uma dor que não tem tamanho, e qualquer promessa de que eles estavam num lugar melhor e de que ela logo os encontraria era mais do que ela podia resistir. Havia um velho vaqueiro chamado Benedito, que havia trabalhado 40 anos numa fazenda sem nunca ser dono de um palmo de terra. Quando soube das Pedras Bonitas, foi a pé, vários dias de caminhada, para ver com os próprios olhos. E ficou. Porque a ideia de que os pobres herdariam a terra, de que a injustiça que ele havia sofrido a vida inteira seria revertida, tocou num lugar dentro dele que nada mais havia conseguido alcançar. Havia famílias inteiras. Pais que trouxeram filhos. Filhos que trouxeram pais. Irmãos que foram juntos. Casais que tinham chegado de mãos dadas e que partiram juntos numa promessa de paraíso que nunca existiu. E havia também os que sobreviveram. Os que estavam nas pedras, que viram tudo, que perderam pessoas que amavam e que tiveram que aprender a carregar esse peso pelo resto da vida. Esses são talvez os personagens mais trágicos de toda a história, porque eles acordaram do sonho coletivo e tiveram que continuar vivendo num sertão que não havia mudado em nada. Um descendente de sobreviventes, entrevistado por um pesquisador nos anos 1970, disse uma frase que ficou gravada na literatura sobre o tema. Disse que sua avó, que tinha 8 anos quando o massacre aconteceu e havia perdido a mãe nas pedras, nunca mais conseguiu rezar depois disso. Não porque havia perdido a fé em Deus, mas porque toda vez que tentava rezar, via o rosto da mãe. Essa é a dimensão humana de Pedra Bonita que a história oficial não conta. Não é apenas um episódio de fanatismo ou de manipulação coletiva. É uma história sobre o que acontece quando um povo é abandonado pelo seu país por tempo suficiente, sobre como a desesperança cria solo fértil para qualquer semente boa ou má que apareça prometendo chuva. As Pedras Bonitas ainda existem. Você pode ir até São José do Belmonte hoje mesmo e tocar aquela rocha. A pedra está lá, impassível, como sempre esteve. Ela não sabe nada de Dom Sebastião, não guarda nenhum rei encantado, mas guarda sangue e guarda memória. Em 2004 foi inaugurado no local um memorial em homenagem às vítimas do massacre. Um reconhecimento tardio, mas necessário, de que aquelas pessoas morreram, que elas existiram,
que elas merecem ser lembradas não apenas como estatísticas de um evento histórico bizarro, mas como seres humanos que sofreram, que amaram, que acreditaram com toda a força que tinham, e que mereciam um mundo melhor do que o que receberam. A história de Pedra Bonita é, no fundo, a história do Brasil que não aparece nos livros de escola, a história do povo que foi deixado para trás, e que quando encontrou alguém prometendo que não seria sempre assim, acreditou, porque acreditar era a única coisa que ninguém podia tirar deles. Você acabou de ouvir uma das histórias mais perturbadoras, mais esquecidas e mais humanas de todo o Brasil. Uma história que não está nos livros, que não é ensinada nas escolas, que o país resolveu enterrar junto com suas vítimas no meio do sertão. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para não repetir. Se essa história te tocou, e eu sei que tocou, então eu preciso de um favor seu agora. Um favor simples, que não custa nada e que faz toda a diferença para quem faz esse trabalho com amor. Aperta o like. Não pelo algoritmo, mas porque essas pessoas merecem ser lembradas. Porque Francisca, que perdeu 2 filhos para a seca e foi buscar esperança naquelas pedras, merece que alguém saiba que ela existiu. Porque o velho Benedito, que trabalhou 40 anos sem ter um palmo de terra, merece que alguém ouça sua história. Se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo. O sertão tem histórias que vão te fazer chorar, te fazer pensar, te fazer sentir orgulho de onde você veio. Lampião e Maria Bonita, Antônio Conselheiro e Canudos, a Grande Seca de 1877, as mulheres que salvaram vidas no meio do nada, os vaqueiros que cruzaram o sertão inteiro a cavalo sem mapa e sem medo. Histórias que o Brasil conhece de nome, mas nunca parou para sentir de verdade. Ativa o sino, para não perder nenhum episódio, porque essas histórias não podem ficar no esquecimento. E porque cada visualização é uma voz a mais dizendo que o povo nordestino e a sua história importam. Compartilha com alguém, com a sua mãe, com o seu pai, com aquele amigo que acha que história é chata. Manda esse vídeo e diz: assiste isso, que quando ele terminar, ele vai te agradecer. E me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar de Pedra Bonita? O que você sentiu ao ouvir essa história? Eu leio todos os comentários, todos. E cada um deles me dá força para continuar trazendo essas histórias para você. Até o próximo episódio. E não esquece, o sertão tem memória. E agora você também tem.